Salomão foi um sábio e justo rei de Israel. Mas isto não impediu que ele cometesse erros e ganhasse severa oposição do povo. Ainda em seu governo, Jeroboão, que era filho de um dos homens de maior confiança do rei, provocou uma revolta contra a casa real por causa dos impostos abusivos que eram cobrados do povo. E de fato, no auge de sua glória, Salomão começou a ter ideias muito imperialistas de governo, que eram, é claro, contra a vontade de Deus. Isso fora a sua idolatria e contaminação com mulheres pagãs. Na sua primeira revolta, Jeroboão não foi bem sucedido e acabou tendo que fugir para o Egito, onde ficou sob a proteção do faraó. Mas tão logo morre o rei Salomão, 10 tribos do norte simplesmente não aceitam que Roboão, o filho e príncipe herdeiro, assumisse o controle do reino. Isto porque eles certamente sabiam que Roboão os subjugaria, tal qual havia feito o seu pai. Então Jeroboão, que havia regressado do Egito nessa época, foi eleito rei por essas tribos rebeldes e Roboão não teve escolha senão governar sobre as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul. Então a nova configuração do reino passou a ser assim. A parte em azul no mapa, composta por 10 tribos, passou a se chamar Israel, ou Reino do Norte, e mais tarde Reino da Samaria. Já a outra parte amarela seria o Reino da Judeia, composto pelas tribos restantes que aceitaram ser governadas pelo filho de Salomão. As vantagens do sul é que eles ficaram com a cidade de Jerusalém como a sua capital e também com o lindo templo que Salomão havia construído. E também com a tribo dos sacerdotes levitas, que garantiriam o sistema legal de sacrifícios conforme as prescrições de Deus através de Moisés. Já as 10 tribos do norte tinham como vantagem o fato de serem numericamente mais representativas e de possuírem a parte mais fértil do reino, inclusive as mais importantes fontes de água de todo o país. Mas, para ambos havia a desvantagem que agora eram inimigos um do outro e assim ficariam por um bom espaço de tempo. Jeroboão, empolgado com o poder, não perdeu tempo em proclamar a sua plataforma de governo. Ele escolheu a cidade de Siquém para a capital do seu novo reino e permaneceu ali por 5 anos aproximadamente. Depois ele transferiu a capital para Penuel e Tirsá, e só mais tarde, sob o comando de outro rei, foi construída a cidade de Samaria, que se tornou a capital definitiva do Reino do Norte, a saber, Israel. Enquanto isso, os cidadãos do sul seguiam com seu reino, que agora era conhecido como o Reino de Judá. E aqui vem um detalhe importante. Você se lembra que dissemos que o Reino do Sul, o Reino de Judá, tinha a vantagem de ter em seu território Jerusalém e o grande templo do Senhor? Pois bem, Jeroboão temeu que o povo de Israel, o povo do norte, se ajuntasse ao povo de Judá, unificando novamente o reino e se tornando contra o seu governo. Afinal de contas, ele não era um descendente legítimo de Davi. Então o que ele fez? Ele impediu que os seus súditos fossem até Jerusalém e ao templo judeu para realizar sacrifícios e ofertas religiosas. Ao invés disso, deveriam realizar os seus rituais religiosos ali mesmo, no território de Israel. Para isso, Jeroboão mandou construir 2 santuários no norte, um na cidade de Dan, outro na cidade de Betel. Esses santuários, porém, eram completamente idólatras, contrários aos ensinamentos de Moisés. Semelhante aos rebeldes do deserto, ele fez 2 bezerros de ouro e incentivou o povo a se prostrar diante deles. Como se não bastasse, ele escolheu a seu bel prazer novas datas para o feriado religioso e constituiu sacerdotes particulares que não eram da tribo de Levi. De um modo geral, pode-se dizer que Israel sempre caracterizou-se por essa instabilidade política em todo o seu território. No curto espaço de 209 anos, houve 19 reis de diferentes dinastias que se sucederam com golpes de Estado, assassinatos, chacinas e traições. Enquanto isso, Judá também seguia tendo seus reis, alguns justos, outros nem tanto.
Mas a situação ficou péssima mesmo quando Israel se aliou à Assíria para destruir Judá. E Judá, por sua vez, tornou-se vassala da Assíria para resistir aos ataques do norte. O resultado foi que em 722 a.C., os assírios varreram do mapa Israel, fazendo desaparecer a maior parte das 12 tribos. Aliás, a determinação de seu destino depois do ataque assírio é até hoje motivo de muito debate entre os acadêmicos, onde foram parar as tribos perdidas de Israel. Judá, por sua vez, continuou existindo, mas também foi atacada 117 anos depois, desta vez por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que levou o povo em cativeiro, destruiu o templo e a própria cidade de Jerusalém. Eles não desapareceram como seus irmãos do norte, mas o trauma do cativeiro ficou por muito tempo marcado de modo indelével na memória do povo. Agora, por outro lado, é interessante notar que, apesar da queda de Jerusalém, menos de 2 séculos depois de Samaria, a capital do reino de Israel, ao serem levados para o cativeiro da Babilônia, os moradores de Judá mantiveram, pelo menos em parte, fortes laços culturais que os mantiveram mais unidos que seus vizinhos do norte. Isso talvez seja graças às profecias de Jeremias, que previu o exílio e afirmou que o mesmo duraria apenas 70 anos. Depois disso, de fato, o povo voltou para Jerusalém, reconstruiu a sua cidade, reconstruiu o templo e ainda haveria de receber o Messias, o que realmente aconteceu na história. Nesse período de cativeiro que surge pela primeira vez o uso do termo judeu, referindo-se não apenas aos membros da tribo de Judá, mas a todos os descendentes vivos de Abraão que viveram e sobreviveram ao exílio da Babilônia. Depois disso, já na época dos persas, o termo judeu passou a significar o seguidor da religião judaica, isto é, da fé de Abraão. E muitos estrangeiros que se convertiam a essa fé semítica também passaram a se identificar como judeus ou membros espirituais da tribo de Judá. De certa forma, foi através da tribo de Judá que a tradição judaica se preservou, existindo com força até os dias atuais. Então, se você se lembrar do que falamos desde o primeiro programa, os descendentes de Abraão foram primeiramente conhecidos pelo nome de hebreus, depois israelitas e, finalmente, após o cativeiro, judeus. Hoje ainda temos o termo israelense, que é de uso moderno, e sobre isso falaremos num outro programa. Agora, continuando a nossa história, passado o tempo do cativeiro previsto por Jeremias, Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia e enviou os judeus de volta para o seu antigo território. Assim, ele designou para eles a província de Yehud, que, de maneira geral, era o mesmo território da antiga província ou tribo de Judá. Os judeus habitaram ali até o 2º século da era cristã. Eles reconstruíram o templo, enfrentaram outros inimigos, novos inimigos, e acabaram dominados pelos romanos. Em todo esse tempo, do cativeiro à chegada dos romanos, o país passou a ser dirigido por leis judaicas. Lembre-se que a sua religião, nesta época, como dissemos, passou a se chamar judaísmo. E a prática religiosa de Judá, especialmente com os acréscimos legais que foram ocorridos durante o cativeiro, passou a caracterizar as correntes mais piedosas do povo dos descendentes de Abraão. Foi nesse período do cativeiro e também depois dele que surgiram as sinagogas, o partido dos fariseus, os saduceus, os escribas da lei e outros elementos fortes da identidade judaica.